tarde a todos, né? Bem-vindos ao painel Mecanismos para Organizar, Disponibilizar Dados e Criar Inovação. Agradecemos, né, a presença de todos e como agora mesmo, né, já ouvimos, né, acho que a gente pode abrir com uma breve apresentação, né, tanto da doutora Maria Ichiara, né, quanto do Felipe Ferré, das suas apresentações. Na sequência, a gente vai abrir, então, para as perguntas e debate, né, sobre a temática que inspira. A gente já vinha aqui conversando e vamos dar sequência, né? Então, por favor. Você vai apresentar? Você quer sentar aqui? É, melhor, Felipe. Eu acho que eu vou ficar aqui. Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigada pela participação, pelo interesse. Minha colega Érica aqui presente, muito obrigada pela participação. E Jackson e Felipe, né, que já somos colegas e palestrantes de longa data. Bom, para não perder muito tempo, deixa eu só me explicar aqui, esse aqui é para frente, né? Pronto. Então, eu vou falar sobre organizar, processar e integrar dados administrativos, foi a experiência, tem sido a experiência do SIDAX, de juntar os dados administrativos identificados do ecossistema governamental de dados administrativos para criar uma inovação na produção da pesquisa em saúde. Então, só para quem não conhece o SIDAX ainda, o SIDAX é um centro para integração de dados e conhecimentos para a saúde, está sediado em Salvador, no Nordeste, então isso já é um desenvolvimento importante, né? Porque normalmente essas iniciativas bem-sucedidas, elas estão muito no Sul, no Sudeste, e a gente tem uma iniciativa importante que é lá em Salvador, no Nordeste. Então, a missão do SIDAX tem sido, né, de desenvolver projetos interdisciplinares utilizando dados administrativos integrados para produzir evidências tanto em determinantes sociais, desigualdades sociais, como também em avaliação de políticas públicas, com a sua missão e compromisso social de estar subsidiando as políticas públicas para seu aprimoramento, seu ajuste, etc. Então, para isso, nós temos trabalhado com equipes multidisciplinares, né, estatísticos, epidemiologistas, matemáticos, biólogos, economistas, né, então, uma equipe bastante interdisciplinar, né, para desenvolver metodologias importantes, avançadas, para trabalhar com nosso desafio da pesquisa e trabalhar também com a formação e o desenvolvimento de capacidades de várias áreas, né, do conhecimento, como ciência de dados, por exemplo. Então, aqui eu queria só falar como é que nós trabalhamos, 5 minutos, né? Então, eu queria dizer o quanto é desafiante, né, construir esse centro de dados. A gente iniciou em dezembro de 2016, e esse centro, tivemos que trabalhar muito para conseguir recursos, né, junto a um projeto de financiamento, a Fundação Bill e Melinda Gates, junto com o Ministério da Saúde, junto com o CNPq, onde era um projeto de pesquisa que buscou financiar a construção de uma coorte de 100 milhões de brasileiros com dados administrativos e utilizando essa infraestrutura computacional que nós criamos lá no SIDAX. Então, como fizemos isso? Trabalhamos com os dados administrativos existentes, tanto dos programas sociais, e aí eles com base no cadastro único, tanto Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, Cisternas, estamos trabalhando agora com o BPC, né? Então, trabalhando com esses dados, nós construímos, usando a população do cadastro único registrada para aplicação para os programas do governo federal, criamos uma coorte de 100 milhões de brasileiros, que hoje já está em mais de 140 milhões de brasileiros. Obviamente, é uma coorte com famílias mais pobres, mais vulnerabilizadas, né, considerando que o cadastro único registra as famílias que vão aplicar para programas sociais, e, portanto, as famílias com menor
poder aquisitivo no Brasil. E com essa população, nós juntamos com os programas sociais e juntamos também com os desfechos de saúde. Registro de nascimento, de mortalidade, internações, doenças de notificação compulsória, doenças de monitoramento de crescimento e desenvolvimento tanto de crianças, quanto adolescentes, quanto gestantes. E fazemos isso com recursos computacionais que foram configurados, adquiridos, configurados para poder trabalhar com esse grande volume de dados, utilizando, né, para processar, e também desenvolvemos esse algoritmo de vinculação de dados que faz toda essa vinculação, né, todos esses programas, que vocês sabem que para vincular o cadastro único com programas sociais, a gente tem um identificador único. Porém, para vincular com saúde, nós não temos um identificador único. Então, por isso, nós temos que estar trabalhando com um algoritmo que faça essa vinculação dessas informações e a gente possa ter uma certa precisão de que os pares que foram resultantes, né, eles são realmente, têm uma acurácia. E essa acurácia tem sido bastante alta para nós, em torno de mais de 90% de acurácia desse algoritmo em todas as vinculações que fizemos, né, base a base. Então, com isso, nós criamos duas coortes epidemiológicas, a coorte de 100 milhões de brasileiros e a coorte de nascimentos. A coorte de nascimentos tem mais de 30 milhões de nascidos vivos. Então, a gente pode acompanhar essas crianças desde o momento que elas nasceram até o momento que acontece um desfecho de saúde, ou uma notificação de doença, ou uma internação, um falecimento, e a gente pode acompanhar, portanto, o quanto que há fatores de riscos associados, determinantes de riscos associados, ou o efeito de uma política associada àquela situação que ocorreu com aquele indivíduo. Rapidamente, só para mostrar, então, como é que funciona, como é que a gente transforma, a gente pega todos esses dados que eu comentei, tanto de políticas sociais, quanto de saúde, né? E nessa plataforma que a gente construiu, que tem 3 camadas, uma camada que é a curadoria de dados, que faz parte toda da obtenção do dado, de construção de metadados, de trabalhar com esse catálogo para disponibilização em ciência aberta dos metadados, e a produção do dado, que é exatamente fazer o processamento, o linkage, a extração do dado e a disponibilização do dado, que está na 3ª camada, isso todo envolvido com regras de segurança, né, de privacidade e dos marcos regulatórios éticos que existem no país. Então, com isso, a gente construiu essas 2 coortes e a gente o perfil dessas coortes e como elas foram construídas, elas já foram publicadas nesse periódico, né? Então, só para vocês verem o detalhe da coorte, ela tem, então, a população do baseline, né, que é o baseline, que advém do cadastro único para programas do governo federal, e a essa população, então, nós vamos vinculando esses dados, né? Então, essa é uma potencialidade muito grande, porque não só nós temos um grande N, né, que pode fazer o monitoramento temporal dos desfechos, a identificação de todas as mudanças de exposição, fatores de risco, avaliação das ocorrências dos eventos raros. É dificílimo em epidemiologia a gente trabalhar com os eventos raros, né? Eventos que, por exemplo, têm uma incidência de 5%, de 6% na população, ou uma prevalência, a gente não consegue fazer isso com dados que não estejam integrados, que não estejam vinculados num grande período. Então, a gente consegue fazer isso. A avaliação da associação entre exposição e doença, porque a gente tem uma temporalidade, e análise de subpopulações, inclusive de quilombolas, de ribeirinhos e de indígenas, né? E não perdemos a população, porque para as coortes coletadas com dados primários, a gente normalmente perde o acompanhamento. Então, aqui só para mostrar as publicações, se vocês quiserem acompanhar, para poder ver como é que foi feito os algoritmos de vinculação. Aqui é a nossa estrutura de recursos computacionais, a gente tem 2 ambientes, né, computacionais, um ambiente que é a sala segura, onde nós temos todo um critério, né, de entrada, de autorização, de regras de segurança, onde não se permite que pessoas que não estão autorizadas frequentem essa sala,
e os dados eles estão, portanto, protegidos por todos esses protocolos. E um outro ambiente, deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui, né? Esse ambiente aqui, que não dá dando para ver, é o outro ambiente, que trabalha com toda a parte da análise, que a gente chama de ambiente de análise. E, recentemente, já tem 2 anos, recentemente, mas há 2 anos, nós compramos um container que faz com que haja uma melhor eficiência computacional. Com relação ao avanço, né, da ciência aberta, nós estamos compartilhando os nossos dados todos através de uma ferramenta de gestão de metadados chamada Dataverse. Então, nossos dados, todos os nossos datasets integrados, eles estão publicados. Quem quiser acessar, ele está ali naquele link, dataverse.org. Nós temos todos esses dados da coorte de 100 milhões de nascimentos, eles estão publicizados também através de aplicativos de visualização de dados, para quem queira conhecer a estrutura, as variáveis e os dados. E temos um guia de acesso ao pesquisador que queira acessar os dados para fazer pesquisas e parcerias junto aos SIDACs, né? Aqui são as evidências que conseguimos trabalhando com esses dados integrados, né? Então, temos várias evidências, aqui eu trouxe só algumas para vocês, em relação aos determinantes sociais e desigualdades sociais em saúde, tanto em doenças infecciosas, quanto em câncer, quanto na área indígena, quanto na saúde indígena e nutricional, né? Mostrando a potencialidade desses dados, da integração desses dados, né, para a produção de conhecimento e subsídio a gestores, profissionais de saúde que queiram utilizar essas informações. Também aqui vários estudos que eu trouxe aqui, para vocês verem o quanto foi importante a gente trabalhar com metodologias quase experimentais no uso, né, de alguns métodos, como, por exemplo, o próprio SCORE-MET, né, para poder analisar o impacto do programa Bolsa Família em várias áreas, tanto na mortalidade infantil, que houve uma redução de 17% para os beneficiários, a materna em 18%, a prematuridade em 30%, baixo peso ao nascer em 11%, hanseníase 14%, aumento da cura, né, dos beneficiários em 26%, impacto da AIDS em 42%, impacto da mortalidade prematura, né, 4%, que essa foi mais difícil de se estabelecer, né, um impacto maior, e também no suicídio, que foi uma surpresa, que foi em torno de 56%. Né? Então, outros dados que nós utilizamos no SIDAC são os dados pseudonimizados, que foram muito utilizados para fazer a avaliação do impacto, né, da vacina durante a pandemia de Covid, tanto do Coronavac quanto da AstraZeneca, que mostrou o quanto foi importante nós estarmos com esses dados para poder produzir rapidamente os efeitos e a efetividade da vacina contra a Covid-19. Uma outra plataforma que nós criamos foi uma plataforma de dados agregados, dados desidentificados, que é uma solução de acesso aberto, onde nós estamos coletando todos os dados para trabalhar com metodologias de análise de desenhos ecológicos, para poder tanto trabalhar com análise de situação de saúde, com vigilância epidemiológica, emergências, construção de indicadores, pesquisa de determinantes, desigualdades em saúde e suporte a ações formativas em pesquisas, porque os estudantes podem acessar a plataforma, baixar esse dado, ela é uma plataforma aberta, então pode baixar esse dado, trabalhar com esse dado para que se possa ter as análises. Né? Então, só com um exemplo, o SIDAC construiu 2 indicadores de desigualdades na saúde, o Índice Brasileiro de Promoção, desculpa, é porque eu estou com essa experiência, a gente está construindo o Índice Brasileiro de Promoção à Saúde, mas aqui é o Índice Brasileiro de Privação, que foi construído no setor censitário, né? Então nós podemos trabalhar com esse indicador em pequenas áreas, né, para avaliar as desigualdades. A partir do Índice Brasileiro de Privação, a gente construiu o Índice de Desigualdade Social para a Covid-19, que também foi super importante durante a pandemia para mostrar o efeito das desigualdades sociais na pandemia.
né? Aqui já tem 2 publicações. E, por último, a construção de uma plataforma climática que está baixando esses tipos de dados, né? Os dados do IMET, os dados do ERA5, para poder trabalhar com, fazer uma estrutura desses dados e poder juntar esses dados climáticos com as coortes e poder, então, trabalhar com o efeito do clima na situação de saúde, né? Outra plataforma é a plataforma de vigilância rápida, né? Um sistema de verificação rápida do potencial pandêmico, que vem sendo utilizada para a predição de novas epidemias, novas situações, né, que a gente não espera acontecer, mas que vem acontecendo cada vez mais, principalmente na área climática. Então, já estamos nessa prova de conceito mostrando que, por exemplo, né, quando nós utilizamos os dados da atenção primária, é possível identificar mais rapidamente o efeito, né, dos atendimentos das infecções respiratórias do que, por exemplo, utilizando os dados de internações do síndrome respiratória aguda do SUS. Então, várias parcerias nós estamos trabalhando em função nos todos os continentes, né? Nós estamos trabalhando hoje principalmente com a presidência da África do Sul, com a Universidade de Cape Town, para trabalhar com a interoperabilidade de dados, e numa proposta de agenda estratégica que principalmente focada nos determinantes sociais e na avaliação de impacto. Nossos principais desafios é que a gente precisa obter esses dados identificados, nem sempre isso é fácil. Cada vez mais aprimorar o processamento e integração desse grande volume de dados, desenvolvimento e aprimoramento dos algoritmos de linkage. E, nesse momento, a gente está melhorando esse linkage para poder fazer geolocalização dos eventos, utilizando os endereços dos bancos de dados. A questão da sustentabilidade, porque é preciso manter toda essa estrutura, né, e principalmente computacional, a identificação e monitoramento dos riscos de segurança, né, e privacidade, para que a gente possa estar sempre prevendo incidentes e aprimorando os nossos mapeamentos de risco. O acesso a dados, a pesquisa, para os pesquisadores, para os gestores, porque isso sempre tem que estar aprimorado e tem que estar divulgado, comunicado, para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas dizem, mas ninguém acessa os dados, e aí todo mundo fica preocupado porque esses dados não são acessados e a gente tem que estar comunicando e sempre aprimorando esse acesso, né? Além do engajamento, é preciso que haja engajamento dos gestores, dos stakeholders, da comunidade, dos grupos sociais, para entenderem o uso desse dado, para a gente ter o compliance da sociedade de que esses dados, os dados administrativos precisam ser utilizados, precisam ser disponibilizados, né, e que é importante para a produção da evidência, né, em saúde. Então, por fim, dizer que nós temos organizado esses dados identificados em uma plataforma que potencializa esse uso de dados administrativos para pesquisa, ampliando essa rede de colaboração e parcerias com instituições governamentais, acadêmicas de pesquisa. Essas pesquisas que vêm sendo realizadas pelo SIDAX, elas vêm sendo utilizadas, muito utilizadas por pesquisadores, por instituições, mas ainda precisamos que isso se torne, né, dados que possam ser utilizados com mais efeito nas políticas e sejam absorvidas pelas políticas públicas, né? E nós pretendemos continuar explorando novas fontes de dados para aprimorar os métodos analíticos, né, fortalecendo o compromisso social do SIDAX com a pesquisa e inovação em saúde. Falei demais, não foi? Não, foi excelente, né, para a gente abrir o debate, né? Nunca é demais quando vem com um conteúdo tão rico, né, que responde às perguntas que nos trazem aqui hoje, né? E previamente estávamos conversando, né? Eu acho que aqui vem a calhar 2 perguntas, né? E eu vou convidar Jackson também para estar conosco nessa resposta, né? Que é justamente, acho que 2 áreas que trazem muita força aqui, é a capacidade nossa hoje de unir bases de dados, né, fazer os linkages ou outros métodos que nos permitam traçar jornadas, né, dos indivíduos brasileiros, né, e acho que aqui fica muito claro que hoje já são 140 milhões de vidas, né, traçadas nessa coorte.
Então, esse é um ponto que eu queria abrir para o debate. E o segundo, assim, que eu acho que a resposta pode já ser cruzada, é o quanto estamos prontos para usar, né, esse tipo de dado para fazer ações preventivas de saúde. Tipo, se eu identifico genes, né, no indivíduo brasileiro, como eu posso já preventivamente, né, trabalhar a família, os filhos, até a saúde da mulher, né, previsão familiar, né, em função de possíveis doenças que começam a ser identificadas e a gente realmente fazer, né, essa prevenção de médio e longo prazo a partir de dados que são identificados nessas coortes. Então, 2 pontos, né, que eu gostaria de abrir aqui. Acho que sim, fiquem à vontade, né, para a gente abrir o debate. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui e parabéns pela apresentação. Realmente tem muito dado aí, né? Para que a gente possa explorar, perguntar. O que eu vejo em relação ao uso desses dados, a gente estava discutindo também anteriormente, será que está todo mundo preparado para usar esses dados? Né? Em relação ao seu volume, em relação à utilização de ferramentas. Eu não sei se está todo mundo preparado para isso. Quando eu estava com o boné do Hospital das Clínicas, eu participei de um programa chamado PROASA. PROASA, para quem conhece, é um programa de administradores hospitalares e tem multifacetado. Então, os caras passam por várias áreas, então a gente tem algumas discussões. E eu mostrei um gráfico qualquer. A metade não sabia interpretar números, os gráficos, simplesmente um gráfico. Né? E eu não sei o quanto a gente se preocupa em levar esse conhecimento, esse know-how, para usar massa de dados desse tamanho. Muitas pessoas usam uma planilha do Excel, vou dar um exemplo prático. Então, e se eu pegar a base, uma corte de 1 milhão, vou pegar um município que eu gosto de usar, Campinas, 2 milhões, 3 milhões de habitantes, entrego na mão de qualquer pessoa, o que ele vai fazer com aquela informação? Primeiro que ele não sabe nem aonde colocar aquela informação e como manipular essa grande quantidade de dados. Porque a gente está esquecendo, ou pelo menos a gente não está investindo na capacitação do uso dessa informação e da interpretação da informação. Então, o SUS, eu diria para vocês que é uma das principais bases do mundo de saúde. Mas está lá, está livre. Então, a mesma forma que eu vou lá e busco, qualquer um de nós, das 2.000 pessoas que estão aqui hoje, pode fazer exatamente a mesma coisa, não é? Mas cada um vai fazer, não faz porque não sabe, não faz porque não consegue, não faz porque tem suas limitações computacionais ou de interpretação, seja lá qual for. Então, eu vejo que essa capacitação do uso do dado, embora haja muito dado disponível, ainda é um desafio que a gente tem que perseguir. E uma vez eu estava conversando sobre data science, dá o nome que você quiser para isso, engenheiro de dados, não importa o nome que você vai dar para isso, não é? Para mim, a qualidade do profissional vai saber separar o joio do trigo. É tanta informação que eu tenho, é tanto lixo, que se eu não tiver a capacidade de separar o que é bom do que é ruim, eu vou ficar perdendo tempo. E eu vejo pela quantidade de departamentos de data science que existe aí, nas dezenas de empresas, os caras ficam enxugando gelo. Vai lá, está lá na equipe de data science, e cada um faz o que quer, porque eu não tenho como medir, não é? Então essa capacitação de separar o que presta do que não presta, do que é útil do que não é útil, e poder trabalhar com grandes volumes de dados, é isso que eu indicaria para o meu filho, se um dia ele quisesse mexer com tecnologia da informação, é dados. Aprenda a interpretar a informação. Primeiro, boa tarde, já é boa noite, boa tarde, né? Tudo bem com vocês? Acho que a gente quer ver a tua apresentação, Felipe, mas a gente meio que mudou um pouco da dinâmica aqui para a gente conseguir aprofundar isso um pouco em termos de bate-papo, né? A Ana trouxe dentro da segunda questão dela o quanto que a gente consegue aplicar isso na prática. E acho que a Maíra na apresentação, Maria trouxe na apresentação essa dificuldade de você colocar esses dados, todas essas informações que vocês têm, para balizar a política pública. Eu queria ouvir um pouco os seus comentários sobre isso, o porquê que é tão difícil utilizar essa base de dados para balizar a política pública, e qual seria talvez o primeiro passo para que a gente consiga fazer isso de forma mais eficaz.
Vamos para o bate-papo, né? É porque eu estou do lado da política pública, né? Então vem. A academia produz uma série de insumos e vários papers, né? Como a gente pôde ver. Mas quando que isso se torna decisão? Apoio à tomada de decisão direcionada por dados, né? E a gente tem um histórico, né? Até a minha apresentação ajuda a adentrar nessas questões, né? Os dados acabam indo, mesmo que de forma descontínua, né? Para os centros de pesquisa, a duras penas, né? Tá a professora Érica aqui também, que teve um estudo do Farmácia Popular que demorou 1 ano para o Ministério ceder os dados e eles eram contratados pelo Ministério. Ou seja, o Ministério não passava os dados Não, para esse estudo. ele falou assim, olha, analisa, por favor, na Farmácia Popular. Aí, me dá o dado. Eu, não te dou. E aí, assim, eles tiveram que fazer toda uma interlocução para obter os dados para poder dar resposta ao edital, né, que foi feito, né, enfim, o convênio, eu não lembro como é que foi a modalidade, mas isso não importa. Então, a cultura é a seguinte, eu tenho um conjunto de dados, eu sou cobrado por uma única finalidade, que é pagamento, se demandou e eu paguei, basicamente é isso, desfecho, indicadores, ainda não é o centro, né, até eu vou colocar isso também, e o dado vai para a academia, ele é higienizado, é curado, é vinculado, está em excelente qualidade, mas o setor público não se preparou para recebê-lo de volta, inclusive, porque se perguntar para o Maurício Barreto, se perguntar para o Augusto Guerra, se perguntar para todo mundo, eles falam assim, não, eu devolvo o dado sim, né? O dado veio, o dado volta, né? E assim, ainda assim também é difícil obter o dado. Então, as coortes, elas assim, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos que atualiza, podia ser automatizado. Por que não? Porque, inclusive, é Fiocruz, né? Ministério da Saúde, né? É isso que eu estou querendo dizer. Se a Fiocruz é do Ministério da Saúde. Então, é natural que fosse automatizado esse acesso ao dado, mesmo que dado nominal, etc., né? Com todos os cuidados, porque eles também têm as boas práticas, né? Então, é cultura. A resposta é cultura, mas isso está acontecendo. É isso que é importante. Então, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem o CIS, que é o Centro de Inteligência em Saúde, que está na rede CIEGES, que é o centro, que são as redes de inteligência estadual do Brasil, que nasceu em 2024. O Jackson nem talvez esteja sabendo, não sei se está sabendo. Pois é. Nasceu em 24, já tem 8 estados, e 26 estados já se prontificaram a fazer, 8 já aplicaram. Então, é tomada de decisão, e é decisão estratégica, é atrelado ao gabinete do secretário. Não é questão só operacional, mas ele também é tático e estratégico. Você quer mostrar para a gente, Felipe, a sua apresentação? Vamos lá, porque ajuda e depois a gente vai fazendo, né, o bate-bola aí. Eu vou fazer de pé aqui para não ficar na frente do painel, também para dar uma exercitada, né? Então, vamos lá. Só colocar isso. Eu concordo, né, que a professora Érica também, que questões pedagógicas é melhor um bate-papo do que uma apresentação expositiva e linear, né? Mas aí, às vezes, quando a gente quer fazer gestalt, né, apresentação assim, ficou meio enquadrado. Quando a gente quer fazer, tinha dado, acho que era um delay. Quando a gente quer fazer assim, cada imagem um flash e apreenda num segundo, né? Aí, enfim, né? Mas a gente vai, olha, não baixou tudo, mas não tem problema não. Pode apresentar aí. O que é importante é o papo. É só clicar em apresentação lá. Isso. Vamos lá. Bom, então, a ideia aqui, a minha apresentação, ela se resume numa palavra, governança. Eu vou falar o tempo todo de uma coisa apenas, governança. Então, só para me apresentar, eu trabalho no Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, então eu represento os 27 secretários estaduais, agradeço aqui em nome do Jurandir Frutuoso o convite, sou farmacêutico, trabalho desde 2009 dedicado ao SUS, não tenho conflito de interesse, isso, mas antes, né, em 2000, já era programador e depois eu voltei para a informática como bioinformata, né? Então, essa é a minha trajetória. E onde que é a minha atuação? Na governança do SUS,
nós temos, todas as pactuações não são realizadas unilateralmente pelo Ministério, né? Isso acontecia no INAMPS. Agora, no SUS, as pactuações são tripartite, municípios, estados, governo federal, todos os meses, toda última quinta-feira do mês, vai lá na Comissão Intergestora Tripartite para fazer a pactuação. E essas pactuações, elas são consubstanciadas em duas instâncias de governança quando a gente fala de saúde digital. Uma é o GT de Informação Saúde Digital, em conjunto com os demais GTs, e outro é o Comitê Gestor da Saúde Digital, que incorpora a ANS, Anvisa, a Fiocruz também, então a saúde suplementar, né, a vigilância sanitária e a Fiocruz. Então, nos primórdios, a epidemiologia foi colocada aí pelos sanitaristas, na 8080, como um dos pilares para tomada de decisão no SUS. Né? Então, era para a gente ter, né, em linha tudo aquilo que a Maria Yuri colocou, né, porque ela que vai orientar, né, a clínica e a epidemiologia. Aí o que aconteceu? Nós fizemos dezenas de políticas nacionais. Esse slide é poluído de propósito. Então, nós temos política nacional de atenção básica, de atenção especializada, saúde mental, etc., e de informação e informática que nós colocamos ali. O problema é que, na informação informática, nós começamos apenas em 2015 com uma política nacional. Até então, a gente informatizou de forma fragmentada. A atenção se informatizou sozinha, sem conversar com a vigilância, a assistência farmacêutica, etc. Né? Então, a gente foi criando políticas nacionais, foi fomentando a rede de atenção à saúde sem uma política organizada. E lá na ponta está a estratégia saúde digital, que é apenas de 2020. Então, a gente tem um problema aí. Só que não é que os sanitaristas negligenciaram a questão de ter governança de dados, ter um sistema nacional. Na Lei 8080 estava falando que em 2 anos haveria um sistema nacional de informação. Só que seria o quê? Portanto, 92. Era para estar pronto em 92. Mas, o que a gente fez? Dezenas de sistemas de informação fragmentados. Aí vai lá o SIDAX e faz a vinculação, faz o pareamento probabilístico para poder juntar isso daqui tudo. Então, a gente não tem um sistema nacional, a gente tem dezenas de sistemas nacionais de informação que não se conversam. Depois eu posso passar os slides também, sim, mas pode fotografar também. Tá o endereço ali, depois eu deixo ele no começo para vocês pegarem o primeiro slide, viu? Eu vou deixar o primeiro slide ali que tem o endereço. Então, é a Torre de Babel. Né? Então, a gente fala vários idiomas e não se conversa. Né? Essa é a história do SUS ao longo de sua efetivação. Mas culmina, né, todos esses atos normativos na Rede Nacional de Dados em Saúde, né, que ainda se tem muito questionamento. O que é esse trem? Né? O que isso traz para a gente? Né? Bom, então, a Estratégia de Saúde Digital, Política Nacional de Informação e Informática, traz o quê? A informática em saúde como locus do conhecimento. Nós somos uma área que não é informática, não é saúde. É informática em saúde, é uma coisa diferente. Né? Juntou é igual uma química, né? Duas substâncias que se juntam fazem uma reação diferente. E todas essas áreas ali são subtópicos da informática em saúde. Então, nós temos, sim, né, um nicho de conhecimento, uma sociedade brasileira de informática em saúde, etc. Né? E aí, a gente, quando fala em transformação, em transição digital, a gente quer sair do século passado. Mas, hoje, quem sabe Excel não perde emprego. Ah, mas e banco de dados, e BI, e não sei o quê. Não, quem sabe fazer PROC-V, eu não vou explicar o que é PROC-V, né? Procurem aí, já não vai perder emprego. Você bota no seu currículo, sei fazer PROC-V, você é contratado na hora. Né? E é coisa do século passado. Né? Já perdi meu emprego. Já perdeu, então pronto. Não é sine qua non, né? Assim, se você souber, você é contratado. Se você não souber, você pode ser contratado também. Mas você não vai ser demitida, né? Dá para sobreviver sem saber o que é um PROC-V. Né? A não ser que você também seja da computação. Se você for da computação, você não vai saber o que é PROC-V. Porque computólogo não mexe com Excel. Né? Também tem isso também. Né? Era muito engraçado. Né? Quando eu fiz doutorado no departamento de ciência da computação, ninguém sabia mexer com Excel. Fazia só um script lá e tudo mais. Bom, aqui é o seguinte. A gente tem, então, um círculo vicioso. Né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Né? Os antigos vão entender essa referência. A gente tem um processo hoje no SUS ainda muito inampiano. Só que a gente precisa da transformação digital para transformar esse processo. Só que a gente não faz a transformação digital porque os processos amarram também. Então, a gente tem que desamarrar as portarias, a gente tem que desamarrar os atos normativos. Né? Para fazer o quê? Para sair daquela lógica de pagamento para ir para a lógica de valor. Né? Então, a gente quer ver desfecho.
Então, a gente não está preocupado só com a radiografia de mama. A gente quer ver se a pessoa não teve o câncer de mama, ou se teve, foi tratado rapidamente, né? Que isso, apenas agora, com as OCIs e tal, está se esboçando um processo de tornar o SUS menos oferta e procura, né? Isso daí, o SUS não, o SUS é planejamento, é planificação, não é mercado, né? E aqui, então, o primeiro sistema de informação que deveria ter sido desenvolvido, que era o prontuário, ou a base unificada, o Registro Eletrônico de Saúde, ele foi o último, ele começou em 2020. É disso que se trata, né? E hoje, na verdade, a gente tem centenas de prontuários e quais são as intenções de fazê-los dialogar, né? E quais são os interesses aí também. E aí a gente precisa, então, porque hoje o usuário do SUS ele precisa de um PhD para usar o SUS, e também a saúde suplementar, né? Porque você tem vários estabelecimentos que são fragmentados. Então, e coleta as mesmas informações, né? Então, se eu notifico dengue, eu interno por dengue, eu morro por dengue, são sistemas de informação diferentes, às vezes coleta a mesma informação várias vezes. Então, o nosso sistema ele é orientado ao serviço, e não o contrário, o serviço que é orientado ao usuário. Né? Então, a gente tem... E aí é claro que a gente está falando em consolidação, de saída de um modelo hospitalocêntrico vertical para um modelo em rede. E rede é horizontal, rede não tem hierarquia. Né? É claro que a porta de entrada é a APS e tudo mais. Né? Então, a gente está indo de A para B. Agora eu vou dar boas notícias. Né? A Rede Nacional de Dados em Saúde, esse slide é da época que o Jackson era diretor. Então, esse slide é dessa época. Eu gosto desse slide. Por quê? Porque ela nasceu como uma rede blockchain. Então, ela já era descentralizada e federada, que também não era descentralizado e sem coordenação central. Por isso que é federada. Né? E os estados assumiriam a gestão junto com o Ministério. Então, seria uma governança compartilhada. Governança e gestão compartilhada. Né? Para quem gosta dos termos, né? São coisas diferentes, mas você poderia, então, se o Ministério caísse, o Rio Grande do Sul, a Bahia, Rio de Janeiro estariam de pé. Por quê? Porque você teria uma redundância. Tudo que é centralizado é um ponto de vulnerabilidade natural. Né? Só que aí a gente tem vários problemas aí, né? Primeiro porque, até por conta da pandemia e tal, ela acabou sendo uma blockchain centralizada e depois até não é mais nem blockchain hoje, né? Hoje tiraram a blockchain e blockchain não é o problema é a governança, né? Que a gente está, inclusive, em federalização. Tem 8 estados piloto, né? É uma pena que a Anistela não veio, porque eu nem ia falar disso, porque ela ia falar, né? E, enfim, né? Mas eu já cubro essa parte, porque 8 estados estão fazendo a federalização da RNDS, tornando, de fato, uma rede federada. Né? Federalização não é centralização, né? Igual estadualização de hospital, federalização, nesse caso aqui, é torná-lo uma federação. Né? Agora, um obstáculo importantíssimo é a questão normativa. Então, a gente tem a LGPD de um lado e a LAI do outro, e o encarregado de dados com insegurança de fornecer o dado para o SIDAX. Por quê? Porque é o meu CPF. E aí ele não tem norma infralegal para regular isso tudo. Então, pesquisa com pessoas, agora com a judicialização da saúde, que quer evidência, né? A gente quer consolidar dados nacionais, etc. E a gente tem um complexo econômico industrial da saúde que precisa desses dados naturalmente, só que a gente precisa utilizá-los para o favor do cidadão. Né? Então, a gente precisa regulamentar tudo isso para criar as linhas de cuidado. E aqui à esquerda está lá, Big Pharma, Big Tech e Open Health, né? Que são linhas paralelas que querem consolidar dados e muitas vezes não te dão a transparência necessária e o critério de você tomar conta do seu próprio dado, do cidadão, né, saber exatamente o que está sendo feito com o dado dele. Né? Então, existe aí a possibilidade de compartilhamentos de dados que não são muito transparentes. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, quando a gente fala de epidemiologia clássica, né, exposição, desfecho, intervenção, a gente tem aí a perspectiva de um lago de dados que sirva tanto para gestão, quanto para a clínica, e este lago de dados pode aproximar subgrupos populacionais e orientar práticas da clínica, até hoje com inteligência artificial, IA generativas, etc. E um lago de dados também para pesquisa, em linha. Né? E aí, quando eu falo esse lago de dados, né, podia ser pseudonimizado, tal, mas, assim, por exemplo, com acesso identificado, então vai o CPF do pesquisador, aí acessou para quê, teve comitê de ética, teve permissão ou não, etc. Né?
E aí, quando a gente fala de transformação das ferramentas, aí finalizando aqui já a minha fala, nós estamos acostumados com essas ferramentas de gestão, né? Todo mundo já participou de oficina, colou post-it e tal, né? E aí a gente tem agora uma parafernália tecnológica que finaliza até com a fala do Jackson da questão do letramento, né? Eu não sei se o problema é de disponibilizar ou não os dados, né? Então, se você for lá no Tabnet hoje, você vai ver que em 2024 teve 18 milhões de cirurgias. 18 milhões de cirurgias para 5 milhões de brasileiros? 6, 7, 12, né? Que o IBGE. Enfim. Mas 1 em cada 10 brasileiros fez cirurgia, né? Não, calma lá, eu tenho que interpretar este dado. Mas não sei se a disponibilidade dele é que é o caso, né? Porque aquele desconfiômetro, parto é cirurgia, parto cesárea é cirurgia, extração de dente é cirurgia. Então, 18 milhões de cirurgia, se sair 2 dentes, são 2 cirurgias, né? Não é a mesma coisa que um transplante. Então, ponderar sobre o dado, mas o dado está lá disponível há 20 anos no Tabnet, né? Então, eu acho que tem que disponibilizar mais, né? E deixar a gente também criar mecanismos de letramento digital. A gente pode debater isso mais, né? Então, a gente tem todo esse universo que tem que conciliar os diferentes conhecimentos, a gente não tem como saber tudo, né? Alguns vão se identificar mais do lado esquerdo ali, que é a parte da saúde, outros do lado direito, que é mais parte da informática e tudo mais, né? E agora, só para não deixar passar batido, né, fazer uma homenagem aqui ao Mário Testa, que faleceu ontem, né, que faleceu, né? E aí, assim, é uma homenagem, né, mas eu vou fazer um trocadilho aqui, porque tem um livro dele que, dependendo de quem lê o título, vai interpretar uma coisa diferente, porque lógica de programação é uma disciplina do primeiro período de qualquer curso de computação. Né? Então, olha como é que as palavras têm semânticas, elas são polissêmicas. Né? É claro que não se trata disso, né? Lógica de programação é da saúde, etc. A gente quer planificar, né? O planejamento regional integrado e tudo mais. Né? Mas aqui é só para dizer que nós precisamos aproximar também os nichos do conhecimento, né? Sempre. E a resposta da governança é essa. E essa é uma imagem velha, atualíssima, é o último slide, prometo, que é de 2002, e para mim é isso. É isso, Nossa Senhora, é isso, olha. Embaixo estão as ferramentas que a gente está tentando perseguir, né? Então, Data Warehouse, que é o DW, que hoje chama Lago de Dados, porque incorpora o DW, inteligência computacional, Data Mining, que hoje é Machine Learning, inteligência artificial, né? Do lado esquerdo ali, as políticas, do lado direito, os datasets, repositórios. Então, assim, isso aqui é de sala de situação de saúde, né? Que nem se usa mais esse termo, mas eu ainda gosto, porque mas, enfim, sala de comando, enfim. Isso aqui tudo, então, não é algo novo exatamente, é porque a gente não conseguiu chegar lá para utilizar os dados enriquecidos, né? Então, eu agradeço e aí agora, desculpa ocupar o tempo aí. Até que foi bom, foi 11 minutos, tá bom. Aí, volta no primeiro slide, por favor. Não sei se, peraí, eu volto aqui. Que aí os slides, se vocês não conseguirem baixar, vocês me dão um toque, mas eu acho que dá para baixar sim. Está nesse link aqui, ó, bem facinho. Muito obrigada, foi excelente, né, para alimentar a conversa que a gente já vinha trazendo, né, e eu gostaria de complementar um pouco aqui e questionar o porquê tu achas que realmente essa disponibilidade de dados não está acontecendo de forma tão transparente, né? Falta capacidade técnica, falta política, falta regra para isso. Qual é o X, assim, né, da questão? Então, é só para tipificar. A gente padece do mal da dimensionalidade, né? Já tem um termo, mal da dimensionalidade, pesquisem depois no Google. A gente tem 13 bilhões de dados abertos. Dados abertos. A gente tem muito dado aberto, só que a gente também tem muito dado que não é aberto. Então, por exemplo, atenção primária, microdado a gente não tem acesso, eu não sei por quê. Então, é mais fácil você fiscalizar, por exemplo, o medicamento lá de alto custo, a Adalimumab, do que o ácido acetilsalicílico, a aspirina. Né? É impressionante, assim, eu não sei por quê, o mesmo dado, né, assim, né, até para saber se a pessoa tomou diclofenaco antes e foi para o Adalimumab, né, por exemplo. Né? E também dados de dispensação de medicamentos também e tal. Então, a gente tem... aí eu volto para a questão da cultura. Então, a gente tem uma cultura de saúde digital, ela não é uniforme ao longo das secretarias do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, e por isso que a gente não tem a cultura dos dados. E aí vem... a informática em saúde ela é uma ciência, né?
Só que o epidemiologista era o que tinha para poder trabalhar com dados da saúde, economista da saúde, epidemiologista, etc. Mas não contaram com a informática em saúde, que cuida do quê? Da semântica. O informata em saúde, basicamente, junto com o bioinformata e tudo mais, ele assegura que bancos de dados diferentes possam ser conciliados num banco só. E essa disciplina do conhecimento, ela nem era conhecida na saúde pública, né? Até porque o informata em saúde também ficava em outro nicho. E agora que vem. Então, você vai lá no SIDAC, você vai ter vários informatas em saúde, vários bioinformatas, tal, mas é uma coisa ainda recente. Então, a Política Nacional de 2015, né, a RNDS, a Estratégia de Saúde Digital de 2020, então a gente ainda está formando cultura. Eu queria fazer aqui a próxima pergunta, porque a gente estava conversando nos bastidores antes de começar aqui, um pouco do diagnóstico, né? Assim, eu sou jornalista, sou especializada em saúde, não estou tão dentro, né, desse contexto como vocês estão e acompanhou um pouco de fora o que tem acontecido. O diagnóstico de que os dados são importantes, eu acho que já está muito claro para todo mundo o potencial que eles têm para a nossa saúde, também já está todo mundo bastante pactuado em relação a isso. Eu queria fazer a próxima pergunta para o Jackson, pensando um pouco em próximo passo em velocidade. Porque, de fato, a gente já entende que é muito fragmentado, tem vários sistemas, tem o problema de cultura, tem a troca, às vezes, de gestão, que é o que você trouxe agora, Felipe, que também dificulta que isso aconteça, mas a gente já entendeu que a gente precisa que isso aconteça. O que seria, talvez, o primeiro passo para que isso aconteça de forma mais veloz, Jackson? Bom, eu não tenho varinha mágica, né? Nem existe solução ou solução mágica ou bala de prata, né? Não temos, mas certamente eu acredito muito em estratégia. Eu acredito muito que as estratégias é que vão dar o tom. Eu posso ter várias estratégias para resolver qualquer problema. O grande ponto neste caso é a falta de uma estratégia para aceleração disso. Vou dar um exemplo prático. Por que eu preciso compartilhar 100% dos dados de saúde? E o que é 100% dos dados de saúde? Pode ser qualquer coisa. Você sai perguntando para cada um aqui, cada um vai dizer uma coisa, né? Eu acho não. Eu tenho por mim, é uma crença minha, uma crença, que a gente tem que fatiar e contextualizar os pontos que a gente quer realmente compartilhar. Por exemplo, eu posso começar pelas admissões hospitalares, por que não? Se tem algo que o Brasil sabe fazer, é dizer que o cara entrou e saiu do hospital. Se ele curou, não sei, mas que ele entrou e saiu, por quê? Porque existe uma regra dele dizer que o cara entrou ou que o cara saiu. Se alguém cometer um crime, se alguém cometer um ato, ele é obrigado a dizer que ele estava ou não no hospital. Então, é um ponto, ninguém vai discutir hoje, vou dar um exemplo na IH, ninguém discute a data de internação, a data de saída. É um dado que todo mundo faz. Todo mundo identifica essa informação eletronicamente. Por que a gente não começa pelos encontros? Por saber por onde ele passou. Não sei se ele teve febre, se ele tomou antibiótico, se ele ficou na UTI. É importante, mas vamos começar simplesmente pelo encontro. Vamos dar um exemplo, tá? O encontro é o seguinte: estive naquele estabelecimento, naquela data, para fazer aquilo ali. E saí no dia seguinte, 2 dias, 3 dias, acabou. Vamos parar por aí. Funciona? Deu certo? Qual que é o problema para fazer isso? Então, eu acredito que a gente tem que começar com uma estratégia menor, dentro de um contexto, onde, veja, eu não preciso esperar o Brasil inteiro se informatizar. Todos os hospitais, hoje, se eu pensar na atenção especializada, por hipótese, tudo bem? Tem um registro de entrada e saída do paciente. Por que não começar por ele? Hoje eu não tenho. Se eu perguntar quantas pessoas estão internadas nesse exato momento, eu não sei se eu tenho essa resposta. Mesmo que eu tenha o mesmo sistema único, tá, gente? Olha que interessante. Porque você pode pegar, escolhe qualquer sistema do mercado, qualquer um. Até o AGHUX, vai, os hospitais. Vou pegar os hospitais federais, tá? Que usam a AGHUSE. Todos eles têm um nível de implementação diferente, numa jornada. E isso, então se eu esperar todo mundo se sincronizar essa jornada, vai virar o ano e vou ficar enxugando gelo. Então, para mim, faltou uma estratégia realística, considerando os gaps do Brasil, né, as diferenças e o nível de informatização. Por que não começar por aí?
Eu queria só colocar uma reflexão de que eu acho você fala da parte mais da assistência. Ferrer também traz muito da parte da assistência, medicamento, né, que eu acho que é aonde tem mais dificuldade de publicizar esse dado, de trabalhar com esse dado, de deixar esse dado mais interoperável, na minha opinião. A área de vigilância epidemiológica, como você precisa ter resposta rápida, né, e precisa ter a velocidade da ação e da intervenção, esses dados estão muito mais publicizados. Então, hoje a gente tem metadado publicizado nos sites do Ministério da Saúde. Você tem hoje, se você vai no Tabnet, você tem lá os dados agregados publicizados, mais, como é que se chama, atuais possíveis. E se você vai nos microdados que estão disponibilizados, você tem mais atualizado ainda. Só que isso serve para gestão, isso serve para fazer tendência, isso serve para fazer uma série de análises importantes para poder você ver a situação de saúde no seu município. Ele não serve para, por exemplo, para a gente poder avaliar uma intervenção, não serve para a gente poder avaliar uma determinante, porque a gente não vai ter esse dado integrado. E a gente então, vai ter dificuldade com isso. A gente pode fazer outras análises epidemiologicamente falando. Sou epidemiologista, tá, gente? Desculpa. Então, se a gente fala do ponto de vista da epidemiologia, esses dados eles vão servir para fazer análises agregadas, como eu falei, desenhos ecológicos, tendências temporais, análise, né, de DIF, para poder você trabalhar uma série de metodologias para avaliação de determinadas intervenções. Porém, ele não ajuda para você trabalhar com essa temporalidade de causa e efeito e de trabalhar com maior subsídio para intervenções e políticas e ações. Então, eu queria separar um pouco essa coisa do dado, porque quando a gente fala de dado, é um lago mesmo, né? Você mostrou lá a quantidade. Exatamente. Então, assim, a produção do dado, eu acho que a produção do dado, ela está aí, ela está sendo feita, e eu queria só desmistificar uma coisa, que diz assim, porque o dado não é bom. O dado é bom. O dado administrativo do Brasil, ele é bom. Ele pode não ter tem alguns problemas em alguns campos, em algumas áreas, mas ele é bom. Tanto ele é bom porque ele é utilizado para várias coisas, para auditorias, para judicialização, para uma série de coisas. Então, para nós, para epidemiologistas que trabalhamos com os dados, ele é muito bom, né? Foi pior já no passado? Foi, mas ele está melhorando ao longo do tempo. E eu acho que o advocacy do dado administrativo ele tem que ser feito, né, no sentido, use o dado, pegue o dado, utilize, analise, faça com que esse dado ele mostre o que você quer ver. Eu acho que tem uma questão do letramento, de você poder fazer o que é uma tabela, o que é uma figura, o que mostra uma curva, né? É claro que tem, mas eu acho que, no momento em que se identifica isso, é possível se tomar uma atitude no sentido da mudança. Né? Eu acho que o CONAS tem feito isso, o pessoal do Ministério da Saúde tem feito isso, o IPEA tem feito isso, né? O ENAP tem feito isso. Então, uma série de órgãos governamentais tem trabalhado com capacitação de recursos humanos para poder trabalhar melhor, inclusive, como é que se diz? Enfatizando a questão do uso do dado para avaliação de políticas. Então, eu acho que eu queria separar um pouco isso, porque senão, realmente, eu acho que a gente faz... Dado é um negócio, né? A gente tem várias coisas, vai desde a produção desse dado, a governança e gestão do dado. Eu acho que você trouxe uma questão muito importante, que é a governança e gestão. Quer dizer, quando a gente fala, quando você perguntou da velocidade, você também perguntou, né, do quanto que a gente pode utilizar esse dado para fazer prevenção. Então, eu só posso fazer prevenção se eu tenho o dado mais atual possível. Se eu demoro 5 anos para conseguir um dado, é difícil eu prevenir coisas. É difícil eu prever coisas, prevenir coisas. Então, eu preciso que esse dado ele esteja disponibilizado numa velocidade tal que eu possa estar utilizando esse dado o mais rapidamente possível, mais agilmente possível, para fomentar as políticas e para subsidiar as políticas. Se ele não está disponibilizado, os dados da atenção primária, eu também concordo com você que é terrível, a gente não consegue utilizar esse dado.
para poder fazer. A gente não usa no SIDAX porque a gente não consegue esse dado. Então, eu acho que a gente precisa de separar um pouco isso que o Jackson falou, assim, separar os passos que a gente precisa trabalhar dentro da governança e gestão de dados, né? Desde a sua produção, da sua disponibilidade, do seu uso, do seu como usar, né? Da capacitação, dado compliance. Eu acho que a gente precisa dizer para as pessoas, olha, usem o dado é importante, os gestores, por favor, qualifiquem o dado, trabalhem com esse dado. No nível de gestão municipal, a grande dificuldade é conseguir o dado. Pode. Só um exemplo bem curto, Tá. só para fechar um ponto aqui. Osteoporose e medicação para osteoporose. Está prevenindo fratura? Qual que é o problema? A pessoa fratura, vai lá para o hospital. A assistência farmacêutica não conhece a internação. Então, o nosso processo fragmenta. Eu só sei que eu dei o medicamento ou não dei o medicamento. A pessoa foi prescrito, eu dei. Paguei. Então, quem conhece, se você perguntar para o SIDAX, faz assim, olha, faz um estudo para mim de calcitonina, etc., para ver se reduz fratura. O SIDAX tem esses dados, provavelmente, né? Porque tem os dados abertos lá, provavelmente algum dado vai ter. Não, mas tem o Lucia também, tem alguma coisa lá no... Não, do componente especializado tem. Aí dá para pegar alguma coisa, né? Então, Pedir eles uma conseguem- coisa, receber outra, eles né? conseguem fazer a coorte, né? Não vai ter os dados da atenção primária, né? Mas os dados da atenção, do componente especializado da atenção farmacêutica tem. Então, o SIDAX, mesmo se não tiver, dá o dado para ele que ele faz. Por quê? Porque ele sabe fazer coorte. A gestão não faz coorte. Aí a pergunta é, por que a gestão não faz coorte? Né? Por que a gente não acompanha? E aí, por a gente não acompanhar, a gente não é preditivo. Aí a gente não sai da população e vai para o indivíduo. Fala assim, olha, aquela senhora ali vai ser melhor com medicamento B do que com A. Por quê? Porque nós estamos observando que naquela população a adesão, o comportamento, as questões socioterritoriais, como o SIDAX faz assim, né? O comportamento em relação ao medicamento, o acesso, etc. Para dar só um exemplo prático aqui, para não ficar muito abstrato. Ana, eu queria propor um exercício, quero ver se você concorda, como minha moderadora parceira dupla. A gente tem só mais 2 minutos de painel, eu acho que se o pessoal deixar, a gente prolonga mais uns 3 minutinhos, 4, mas para fazer uma última pergunta, para poder cada um trazer para a gente uma reflexão de gargalo. Ou seja, se cada um de vocês puder trazer para a gente aqui, ó, estamos com esse diagnóstico, sabemos que existe muita coisa para melhorar, mas dentro da minha área de atuação, esse aqui é o principal gargalo, esse aqui é o principal passo que precisa ser melhorado. Porque aí eu acho que a gente sai daqui com uma reflexão. Quer começar, Maria? O que você acha, Ana? Adorei. Acho que deixa a mensagem a todos. Você quer trazer o que você acha de gargalo? Você é uma Eu posso ser- especialista. eu posso Por ser a último? última. Tá bom. Você é a última. Bom, em relação ao gargalo, sem dúvida nenhuma, obter o dado. Né? Acho que a gente passou 5 anos para obter um dado do CISVAN. Então, a relação, né, com os gestores, principalmente o Ministério da Saúde, é obter o dado. A gente não tem um dado da atenção primária, a gente não tem um dado atualizado da atenção hospitalar, a gente não tem o dado mesmo da vigilância em saúde, a gente não tem o dado mais atualizado. O último dado que a gente tem em relação a, por exemplo, nascimentos e óbitos é de 2020, nós estamos em 2024. Então, como predizer coisas? Como dizer que, olha, preste atenção que isso pode acontecer, né? A gente tem modelos matemáticos de predição, de microsimulação, mas como fazer isso se a gente não tem dados, né, atualizados? Então, isso é um gargalo muito sério. Né? E a dificuldade que a gente tem dessa... Não é nem de conversar, mas de obter mesmo. Passa 1, 2 anos para poder a gente conseguir esse dado de volta, com várias justificativas e etc. Então, acho que esse é o pior dado, eu acho que é a pior coisa que a gente tem. Porque, na medida em que a gente tem o dado, a gente consegue recursos para, como eu falei, da questão computacional, a gente consegue capacitar os profissionais. Hoje, o SIDAX tem mais de 60 pós-docs. Então, isso significa que numa instituição que tem
pessoas com grande capacidade, né, com formação acadêmica, mestrado, doutorado, que sabe fazer análise, que sabe utilizar o dado, e que ele chega no SIDAC, e ele é formado, né, para poder entender os dados, para poder entender as metodologias, né, e trabalhar com essas metodologias, isso está se formando um potencial imenso de pessoas, né, a cada momento, para poder isso estar contribuindo nas várias áreas, né, da ciência e também do serviço de saúde. Então, eu acho que a possibilidade de a gente ter uma maior, digamos, resultados, tanto de uso do dado, como aprimoramento do linkage, como de trabalhar com metodologias, vai ser possível à medida que a gente possa estar trabalhando com esses dados, obtendo eles, né? Felipe. Não, eu quero ouvir o Jackson, por isso eu vou ser telegráfico aqui. Para mim, o principal gargalo é a normatização infralegal. Então, a gente tem as leis, mas não tem a regulamentação na saúde, que é que esse slide resume aqui. A gente tem que equilibrar lá com a LGPD. Então, as pessoas estão utilizando a LGPD de espantalho para não ceder o dado, né? Porque é claro que o CPF tem que ser... Eu sou encarregado de dados, eu não quero, né, ser responsabilizado. Mas, então, vamos criar aqui o rastreamento da responsabilização, o que a gente chama de opt-in, opt-out, né? Então, o que é compulsório, né, de notificação, o que a pessoa pode retirar os seus dados, pedir para retirar ou incluir, né? Que enfim. Então, regulamentação, esse é o gargalo. E eu quero ouvir o Jackson. Que responsabilidade, hein? E eu quero ouvir a Ana. Bom, pessoal, eu queria que tivesse o pessoal do Ministério da Saúde aqui em peso para dizer o que eu vou dizer, né? Você apresentou uma pirâmide dos níveis de atenção, certo? A real, tô antes, dado é consequência, regulação, na minha visão, é consequência. Esses níveis não se falam. Dentro da Secretaria de Saúde, cada secretaria é um ministério à parte. Já começa o problema na origem. Enquanto eles não se falarem, não quiserem se falar, a gente vai ter consequências de dificuldade. Vou dar um exemplo prático para vocês. Veio o Covid. Você sabe qual era o principal instrumento de registro de um paciente internado? O SRAG. Que tinha 80 perguntas. E a admissão do paciente que estava no outro sistema? Aí o cara tinha que digitar 2 vezes. É só vocês visitarem qualquer hospital. O cara... Não, e o SRAG queriam que perguntasse se tinha vacina, sendo que eu tinha um sistema de vacina, porque quem controlava a vacina era uma secretaria, quem controlava o SRAG era outra secretaria, e quem admitia o paciente era uma terceira secretaria. Como eles não queriam trocar informação, eu criei 3 bases distintas. Criando 3 bases distintas, eu crio 3 perguntas distintas. Cada pergunta eu tenho que pedir permissões distintas. E aí começa, então... Todo esse problema que aqui foi colocado tem um motivo lá atrás, um gargalo criado pela falta de comunicação nos diversos níveis de atenção. Enquanto a gente não resolver isso, não há tecnologia, eu vou parafrasear um colega, nem se Jesus Cristo descer na terra, eu vou conseguir fazer isso se comunicar, porque a origem está com problema, a origem não quer se falar, tá? Esse é o meu ponto. Ana, só recapitulando aqui, dados, regulamentação, normatização e comunicação. Entre todos. Que desafio é ainda achar mais um, né? Mas eu vou fazer um deparo assim, com a minha área base de pesquisa, que é custo. Não há aula de custo em saúde que eu entre que alguém não pergunte e reclame, na verdade, sobre a tabela SUS. E eu sempre respondo a pergunta, né, para qualquer sujeito que faça, e pergunto a ele próprio, né, o que tu estás fazendo para ela ser diferente, né? Dado que tu está numa aula de custo em saúde, algum interesse tu tem por esse tema, né? E aqui é um pouco também, eu concordo com vocês plenamente, mas dentro da epidemia, né, eu também, né, lá na epidemiologia, na URGS, dentro da área muito mais de desenvolvimento, né, do sistema em si, da parte hardware por trás, as grandes empresas de tecnologia, a capacidade que tem também de usar a grande população brasileira, que é desejada no mundo todo, o que cada um de nós está fazendo com o que temos hoje, né? Assim, a gente tem dados administrativos, que eu concordo que são muito bons, e a gente usa muito pouco, né? Então, apesar da gente querer e precisar mais dados, precisar de política, precisar de regulação, o que a gente tem disponível dentro dos hospitais hoje é quase não usado, né? E isso machuca a mim, né? E eu acho que todos nós que estamos aqui nesse painel
a gente tem interesse por isso, né, trabalha de alguma forma com dados e a gente pode fazer um pouco mais, né? E acho que essa seria, né, o meu gargalo, cada um fazer um pouco mais, né, no uso dos dados que temos na saúde brasileira. Muito bom, gente. Uma salva de palmas para esse painel. Queria agradecer demais vocês.